Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de psicologia. Neste vídeo nós vamos estudar um mecanismo de defesa presente na psicanálise chamado de anulação ou anulação retroativa. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Existe um mecanismo de defesa na psicanálise chamado de anulação ou anulação retroativa. É a mesma coisa, né? Alguns chamam só de anulação, outras pessoas chamam de anulação retroativa. Nós vamos entender por quê, né? Eu vou ler aqui a definição do que vem a ser anulação retroativa. Anulação retroativa é um mecanismo de defesa que tem como característica o fazer desaparecer, fazendo o contrário do que era para ser feito para tentar apagar o significado do ato. Evidentemente, né, que nós não somos capazes de desfazer o passado. Nós não somos capazes de desfazer o que aconteceu. Na verdade, ninguém é capaz, né, porque é metafisicamente impossível que uma coisa que aconteceu não tenha acontecido. Então, se a gente fosse brincar, né, nem mesmo Deus é capaz de desfazer o passado. Porque se uma coisa aconteceu, não tem como ela não ter acontecido e não tem como ela deixar de ter acontecido. Porque para até dizer que uma coisa deixou de ter acontecido, essa coisa já tem que ter acontecido. Então é uma contradição, é uma coisa impossível metafisicamente que o passado seja desfeito. Não se pode desfazer aquilo que já aconteceu. Então, do ponto de vista, quando a gente pensa, por exemplo, metafisicamente, do ponto de vista metafísico, o passado não pode ser desfeito. Porque o passado, por definição, é aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu. E não dá para desfazer o que já aconteceu, porque até mesmo se você tentar anular o passado, se até mesmo Deus tentasse anular o passado, né, digamos assim, que antes de Deus anular o passado, então algo aconteceu. Então não faz o menor sentido dizer que o passado deixou de existir, no sentido de ter sido anulado, ou não faz o menor sentido, é uma contradição nas próprias ideias. Então, se eu chegar um dia e falar que Deus mudou o passado, que Deus desfez o passado, até isso é absurdo de se dizer, né? Nem Deus pode desfazer o passado, nem Deus pode desfazer o que aconteceu. Mas, né, se nem Deus pode desfazer o que aconteceu, isso não impede que nosso aparato psicológico tente desfazer o que aconteceu. Isso é muito interessante, porque a nossa mente, né, quando a gente pega as leis tradicionais da lógica, o nosso aparelho psicológico não obedece a essas leis da lógica. Em que sentido? Não é no sentido que eu tô falando que a gente é dialeteísta, que a gente acredita que tem contradições na realidade. Mas mais no sentido de que a nossa mente, nosso funcionamento mental, ele não está ligando para as leis da lógica. Ele não está ligando para as leis metafísicas. Então, digamos assim, que por mais que seja impossível, de fato, anular o passado, a nossa mente não liga para isso. A nossa mente acredita que é possível anular o passado. Então, pense o seguinte, né? Se uma coisa que aconteceu me causa angústia, uma das melhores coisas seria a gente poder apagar o nosso passado. Então, a gente tem uma espécie de pensamento mágico. Um pensamento de que a gente é capaz de apagar o que aconteceu. Eu não sei se algumas pessoas, né, que foram religiosas ou que são religiosas, talvez experimentem esse tipo de pensamento mágico frequentemente ou usualmente. Então, sei lá, vamos pôr aqui algumas coisas. É interessante que os próprios rituais de algumas religiões têm essa ideia de poder apagar o passado. Muitas pessoas acreditam que o batismo apaga os seus pecados do passado, né? Então, muitas pessoas acreditam que a partir do momento que elas são mergulhadas na água ou que elas recebem um batismo em uma determinada igreja, o seu passado é anulado. É como se ela pudesse apagar o passado. Existem algumas pessoas que podem ter uma espécie de oração mágica. Então, algumas pessoas, né, quando elas cometem algum ato que elas consideram imoral, como um pecado para uma religião, então vamos aqui um exemplo que é muito clássico que a gente usa para anulação retroativa, por exemplo, a masturbação. Então vamos supor que você é de uma igreja e você é um jovem e você aprendeu que a masturbação é um pecado. E aí, após a masturbação, você pode querer anular o que você fez. E você pode tentar fazer isso, sei lá, algumas pessoas podem tentar fazer uma oração para que a memória seja apagada. Então, assim, sei lá, você pode acreditar
que pode tentar fazer algum ritual mágico. Talvez você chegue na sua casa e pegue uma garrafa d'água e jogue sobre a cabeça para representar uma espécie de batismo que purifica os seus pecados, que anula o seu pecado. Ou às vezes você acredita que se você vai no padre, confessa, faz a penitência, isso vai anular o que você fez. Então esse mecanismo de defesa é um mecanismo de anulação. E é chamado de anulação retroativa porque a gente tenta apagar o passado, digamos assim. Mas existem diferentes tipos de anulação retroativa ou diferentes tipos de anulação, e eu vou considerar aqui algumas delas. O caso mais clássico na literatura psicanalítica de anulação é a chamada anulação obsessiva. O mecanismo de defesa anulação é fortemente presente em pessoas que têm neurose obsessiva, que hoje a gente chamaria, em grande parte, nem sempre coincide, mas a maioria do que a psicanálise chamava de neurose obsessiva era pessoas que hoje a gente identificaria como tendo transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, nem toda pessoa com neurose obsessiva tem transtorno obsessivo compulsivo. Porque neurose obsessiva é um tipo de neurose onde os pensamentos obsessivos e as compulsões estão bem presentes. No entanto, para chegar a ser um transtorno, esse quadro precisa estar num nível que causa significativo sofrimento psicológico e que prejudica a funcionalidade social da pessoa. Algumas pessoas têm obsessões e comportamentos compulsivos, mas não chega num nível de ser um transtorno, porque pode ser que isso não chegue a atrapalhar a vida da pessoa significativamente. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas, elas ficam conferindo se apagaram a luz, ou se trancaram o portão, ou se fecharam a torneira. Se você tem mania de ficar conferindo se você trancou o portão, se você desligou a lâmpada, se você fechou a torneira, é bem provável que você seja considerado para a psicanálise alguém com neurose obsessiva. No entanto, se isso é só uma mania ainda, se isso é só uma ansiedade passageira, se você vai lá e confere 1, 2 vezes e já conferiu, não chega a ser um transtorno. Então é possível ter neurose obsessiva sem ter toque. Agora, se a checagem ganha um nível que te incomoda, te causa sofrimento, que você checa não é 1, 2, 3 vezes, você checa 50 vezes, isso prejudica a sua vida social, isso causa significativo sofrimento, então além de ter uma neurose obsessiva, você tem um transtorno obsessivo compulsivo. Independente se você só tem neurose obsessiva ou se além da neurose obsessiva você tem um quadro de toque de transtorno obsessivo compulsivo, a anulação retroativa é bem presente nesses quadros. E aí a gente vai falar então de uma anulação obsessiva. Só que a anulação, eu tinha lido aqui na definição, que ela geralmente você tenta anular fazendo o contrário do que era para ser feito. Porque pensa a lógica, pensa aqui com você mesmo. Para eu anular uma coisa, essa coisa tem que ter acontecido. Eu não consigo anular o que não aconteceu. Não faz sentido eu falar que eu anulei uma coisa que nunca aconteceu. Né? Você concorda? Para eu anular alguma coisa, essa coisa tem de ter acontecido. Então, por exemplo, né, para sua penitência, você vai lá no padre e confessa os seus pecados. Para o padre anular os seus pecados, para você receber perdão, você tem que ter pecado. Não faz sentido eu anular uma coisa que nunca aconteceu. Então, de novo, né, para você achar que você vai anular os pecados da sua vida por meio do batismo, então antes do batismo você tem que ter cometido pecados. Acontece que a sua mente ela vai pensar o seguinte: para eu anular uma coisa, eu preciso fazer com que essa coisa aconteça para que ela tenha um desfecho diferente do que aconteceu. Então, isso às vezes é uma espécie de reencenação do próprio pecado, se a gente for usar o exemplo do pecado. É como se uma pessoa quisesse ser perdoada e ela pecasse para receber perdão. Então pense o seguinte, né? Eu preciso fazer uma coisa para garantir que essa coisa tenha um desfecho anulatório. Para que eu garanta que uma coisa tenha um desfecho anulatório, eu preciso fazer com que ela aconteça para desfazer o acontecimento. É por isso que a nossa mente vai pensar assim: se eu cometi um pecado,
e eu não fiz nada depois desse pecado, esse pecado é como se ele tivesse acontecido. Agora eu quero dar um outro desfecho, eu preciso refazer as coisas para desfazer. Porque agora eu não quero só o pecado, eu quero que se desfaça o pecado. Então eu vou pecar de novo, para que dessa vez, ao invés de simplesmente pecar, eu desfaça o que eu fiz. Então isso é um pensamento mágico. Fazer de novo para desfazer. Como que isso se aplica agora no caso das neuroses obsessivas? Vamos lá. Eu esqueci a luz do meu quarto acesa, é o que eu tenho na minha mente. Será que eu esqueci a luz do meu quarto acesa? E o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu quarto e quando eu chego no meu quarto a luz está apagada. O que geralmente as pessoas fariam? Se a luz está apagada, então tudo bem. Posso ficar em paz. Mas não. A anulação vai dizer para você. Você precisa anular. Mas para anular a coisa tem que ter acontecido. Então o que você faz? Você liga a luz e apaga. Você liga a luz justamente para apagar. Então isso é bem presente nas neuroses obsessivas. Você esquece. Você pensa que esqueceu a luz do quarto ligada. Mas você volta lá e não esqueceu. E ao invés de simplesmente seguir com a sua vida, você liga a luz e apaga de volta. Por exemplo, agora com a torneira, né? Você pensa, será que eu deixei a torneira do banheiro ligada? Aí você vai lá no banheiro, tá desligada, mas aí você abre a torneira e fecha de volta, só para ter a garantia. Né? Outro exemplo também, né? A gente pode pensar em vários exemplos. A porta trancada, o portão da casa trancado. Será que eu tranquei? Aí você vai lá no seu portão, aí você vê que tá trancado. Mas aí você enfia a chave, abre o portão e tranca de novo. Então perceba que é como se você quisesse dar um desfecho diferente à coisa. Para anular, a coisa precisa ter acontecido. Então, para que você garanta para sua mente que a luz está apagada, você precisa acender para apagar. Porque aí você vai estar, porque isso é um pensamento de controle. Se a luz já estava apagada, é como se você não tem controle sobre a situação. Agora, se a luz você acende e apaga, você está dizendo para sua mente assim, eu controlo. Ou seja, eu escolho quando a luz está acesa, eu escolho quando a luz está apagada. Eu tenho controle, está sob o meu controle. Eu apaguei a luz, eu acendi e apaguei. Então, eu estou garantindo que ela está apagada. Então, isso é uma forma de garantir certeza e controle. Na neurose obsessiva e no transtorno obsessivo-compulsivo, a necessidade de certeza e de controle está fortemente presente. É por isso que pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo ou neurose obsessiva enfrentam dúvidas obsessivas, que a mente fica enchendo de dúvida porque você precisa dar provas absolutas e concretas daquilo. Por isso, pessoas com neurose obsessiva têm muitos pensamentos de dúvida, uma dúvida constante, a dúvida obsessiva. E a dúvida pode ser até mesmo uma forma de verificar se a anulação deu certo. Então vamos lá. Eu vou e tenho um pensamento obsessivo. Será que eu apaguei a luz do meu quarto? Eu vou lá no meu quarto, vejo que a luz está apagada, mas aí eu acendo e apago de novo. Só que quando eu saio do quarto, a dúvida vem de novo. Não, mas será que eu apaguei mesmo? Mesmo você já tendo ido apagar a segunda vez, a sua mente novamente te enche de dúvida. Será que eu apaguei mesmo? E por que você tem dúvida de novo? Na verdade, essa dúvida está perguntando, será que a anulação funcionou? Será que a anulação apagou o que aconteceu? É boa a analogia do apagar a luz, porque é literalmente anulação, né? Estou apagando algo. Será que funcionou? Aí você tem que ir uma terceira vez lá no seu quarto fazer a mesma coisa. Para quê? Para garantir que a anulação funcionou. Por isso a anulação obsessiva ela é como uma coisa que vai se retroalimentando, porque você precisa ter certeza e garantia da própria anulação. Eu apaguei a luz, aí eu apago de novo. Mas eu apaguei mesmo? Eu apago de novo. Mas eu apaguei de novo mesmo? Eu apago de novo. E aí isso vai entrando num ciclo obsessivo. Isso se aplica a todas as formas de neurose obsessiva e transtorno obsessivo compulsivo. Então vamos lá, a pessoa que acha que tem uma doença. Ela está sempre pensando, será que eu tenho, vamos supor, HIV. Será que eu tenho HIV? Será que eu tenho HIV? Aí a pessoa vai no médico e faz um exame. Ela olha o exame e deu negativo. Aí ela fica em paz? Não, mas esse laboratório pode ter dado errado. Vou fazer em outro laboratório. A pessoa vai em outro laboratório, faz o exame, deu negativo. Ela, não, vou fazer de novo.
É como se ela quisesse que desse positivo para ela poder apagar o resultado do exame, para ela poder anular o resultado do exame. E ela fica infinitamente fazendo exame, como se ela estava esperando um resultado positivo, para que ela pudesse apagar, anular o resultado do exame. Então a pessoa que tem toque, por exemplo, de que ela tem uma doença, que é a hipocondria, né, um tipo de toque, pode ser um tipo de toque, a pessoa ela fica indo atrás de fazer exames sem fim, para garantir essa anulação. Isso vai aparecer em qualquer forma de toque, né, em qualquer forma de transtorno obsessivo, que é a questão das dúvidas constantes, a necessidade de garantia, a necessidade de certeza. Então, a pessoa que tem toque de relacionamento, ela vai ter dúvidas obsessivas. Ah, será que eu amo de verdade? E ela precisa sempre estar, né, garantindo isso. Então, todos os tipos de toque, de simetria, a pessoa conta, né, as coisas e, vamos supor, ela tem que contar todos os azulejos da casa. E é como se ela quisesse anular a própria contagem. Ela recomeça contando. Ou a pessoa que conta o dinheiro, ela contou, já sabe o resultado. Mas aí ela repete. Como se fosse dar um resultado diferente, como se ela contar de novo fosse anular alguma coisa. Como se ela refazer, a anulação retroativa é isso. Refazer para desfazer. Eu faço de novo para desfazer. Eu faço de novo para desfazer. E fazer de novo para ter certeza de que foi desfeito. Então eu fico com dúvidas constantes de coisas que eu já garanti. No toque é assim, né? Você vê um pensamento obsessivo, aí você argumenta contra. Aí você fala, fiquei em paz. Mostrei que está errado esse pensamento. Anulei o pensamento. Mas aí o pensamento vem de novo, com outra versão, com outra roupagem, para te dizer, anulou mesmo? Apagou mesmo? Então vamos lá, vamos pôr no toque de relacionamento, né? A pessoa tem um pensamento obsessivo. Será que eu amo a minha esposa de verdade? E a pessoa vem e responde. Ela pensa, não, claro que eu amo, porque eu dou presentes para minha esposa, e esses presentes são uma demonstração do meu amor por ela. Se eu não amasse, eu não daria esses presentes. Mas aí vem o pensamento obsessivo de dúvida, porque a anulação se repete, e aí pergunta para você mesmo, mas será mesmo que você me apagou? O pensamento vem e te questiona, você realmente conseguiu me apagar? E aí o pensamento volta. Mas todo mundo que dá presentes para alguém ama de verdade? Será que não tem pessoas que dão presentes sem amar de verdade? Talvez você está dando presentes para a pessoa que você ama por dó. Para a pessoa que você acha que ama, né? Por dó. E aí vem o pensamento de novo. Então, isso vai aparecer em todas as formas de toque, de transtorno obsessivo, né? A pessoa precisa estar sempre... ela fica sempre em dúvida, porque ela precisa garantir a própria anulação. Nem a anulação garante a si mesma, né? A anulação fica pedindo certezas repetidamente. Por isso, a anulação obsessiva é bastante comum. Além da anulação obsessiva, existe a anulação expiatória. A anulação expiatória é quando você faz de novo para desfazer. É o exemplo clássico do pecado. Eu cometo o pecado mais uma vez para eu desfazer o pecado. É estranho isso, porque é um pensamento mágico. Então talvez você ache esquisito. Tipo assim, a pessoa vai pecar de novo para desfazer o pecado? É exatamente isso. A pessoa acredita que pecando uma segunda vez o mesmo pecado, ela desfaz o pecado anterior. É igual a pessoa que acredita que acendendo a luz, ela pode apagar. A pessoa pensa que pecando de novo, ela pode receber o perdão. Então eu peco para ser perdoado, eu peco para expiar a culpa. Então, a anulação expiatória é o caso em que a pessoa faz a mesma coisa, acreditando que ela pode desfazer aquilo que ela havia feito, como uma forma de expiação. Aí, nesse caso, a anulação tem um caráter expiatório. Então, é como a pessoa que repete o mesmo erro, acreditando que repetir o mesmo erro desfaz o erro anterior. Então, vamos supor, né, também pode ser, sei lá, uma pessoa acredita que fazer sexo antes do casamento é errado. E aí ela fez sexo antes do casamento, mas aí ela faz de novo, e depois de novo, e depois de novo, como uma forma de acreditar que fazendo de novo, e de novo, e de novo, ela pode apagar o que ela havia feito. Outro caso de anulação é o caso de anulação de conquista. A anulação de conquista acontece quando a pessoa conquista algo e ela desfaz aquilo que conquistou por causa da ansiedade que aquilo que ela conquistou gera.
Então, se eu conquisto algo, por exemplo, eu conquisto um emprego, eu passo em um concurso, isso, ter assumido esse novo lugar, pode gerar ansiedade. Então, na anulação de conquista, a pessoa vai conquistando as coisas e ela quer desfazer a própria conquista. Ela conquista para desfazer. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Vamos supor uma pessoa que assim que ela consegue um emprego que ela estava sempre procurando, ela fica, sei lá, um mês no emprego e já sai. E sai do emprego para procurar um outro emprego. Como se essa busca constante de emprego, de novos empregos, fosse garantir alguma coisa ou anular alguma coisa. E ela precisa estar sempre buscando novos desafios. Isso pode acontecer em relação a empregos, isso pode acontecer em relação a concursos, isso pode acontecer em relação a vestibular, isso pode também acontecer em relação a namoro. Então, sei lá, a pessoa consegue o emprego que ela estava sempre procurando, e assim que ela consegue o emprego, ela abandona o emprego. A pessoa busca o concurso que ela sempre quis passar, assim que ela passa no concurso, ela sai do emprego que ela conseguiu no concurso. A pessoa estava sempre querendo fazer uma determinada faculdade. Assim que ela passa no vestibular, ela faz, sei lá, um mês dessa faculdade e sai da faculdade e faz vestibular para outra faculdade. Então, não sei se vocês já viram aquelas pessoas que mudam de faculdade, parece que todo semestre. A pessoa faz um vestibular, passa em psicologia. Aí ela fica um semestre na psicologia e sai da psicologia. Aí ela faz vestibular de novo. Quando ela faz a segunda vez, ela passa em engenharia. Ela fica um semestre na engenharia, sai da engenharia e faz vestibular de novo. Aí ela faz vestibular para medicina. Aí ela passa na medicina, faz um semestre de medicina, sai da medicina e aí às vezes ela vai para outra coisa e vai nessa tentativa de ir anulando as coisas fazendo as coisas para desfazer. Então a anulação a anulação retroativa é esse mecanismo. A pessoa faz algo só para desfazer o que fez. Mesma coisa com concurso, mesma coisa com emprego, e mesma coisa com namoro. Tem pessoas que, sei lá, eu sempre quis namorar o João. Aí a pessoa vai, procura um namorado, e aí ela consegue um namorado, e quando ela consegue um namorado, ela fica, sei lá, alguns meses com esse namorado e abandona esse namorado. Aí ela fala, agora eu vou namorar o José. E aí ela vai pro José. Aí quando ela consegue virar namorado ou namorada do José, passa alguns meses com esse namorado e depois muda de namorado. É aquela pessoa que muda de namorado todo mês, ou toda semana, ou todo ano, porque ela está sempre buscando anular. Ela só conquista as coisas para anular o que conquistou. Então a anulação aparece, esse tipo de anulação nós chamamos de anulação de conquista. O último tipo de anulação, é a que eu deixei por último, é a anulação de simultaneidade. Essa é mais metafórica. Então essa é uma interpretação mais metafórica, que é mais questionável dentro da psicanálise, por ser mais metafórica, que é quando a pessoa, para anular o que fez, ela faz uma coisa que tem um significado metafórico contrário do que ela está fazendo. Então vamos supor o seguinte, quando uma pessoa vai no banheiro fazer cocô, essa pessoa está expulsando algo do corpo. E para anular essa expulsão, ela faz alguma coisa que significa introjetar algo. Então, por exemplo, algumas pessoas quando vão no banheiro, elas ficam lendo enquanto estão no banheiro. Porque a ideia do ler é que você está introjetando coisas ao mesmo tempo que você expulsa coisas do corpo. Esse tipo de anulação mais metafórica é chamada de anulação de simultaneidade. É quando eu faço algo que tem um significado metafórico contrário do que eu estou fazendo para anular o que eu estou fazendo no momento. Então, se a gente for considerar os tipos de anulação retroativa, nós temos 4 tipos. Nós temos a anulação obsessiva. A anulação obsessiva é quando a pessoa faz uma coisa para apagar o que fez em termos de compulsão. Então a pessoa liga a luz só para poder apagar a luz. Então a pessoa pensa, será que eu deixei a luz do quarto ligada? E ela vai ao quarto, a luz está apagada, mas ela liga a luz só para poder desligar de novo. Então você faz uma coisa para poder desfazer. Existe a anulação expiatória, que é quando, por exemplo, a pessoa cometeu uma coisa que ela considera pecado, e aí ela comete o pecado uma segunda vez para poder supostamente desfazer o pecado da primeira vez. Então, isso é comum, por exemplo, na masturbação compulsória. Sei lá, a pessoa se masturba, sente culpa e se masturba de novo para apagar a culpa da primeira masturbação. O terceiro caso é de anulação de simultaneidade, que é o caso que eu falei que é mais metafórico. Então, por exemplo, a pessoa lê enquanto defeca, porque o ler introjeta questões e defecar expele algo do corpo. Claro, isso é metafórico e aí vai de cada pessoa. E por fim, a anulação de conquista, o quarto tipo. Eu falei na ordem trocada, mas o quarto tipo é a anulação de conquista, quando a pessoa conquista algo para desfazer o que conquistou.
Então eu conquisto um emprego só para sair do emprego. Eu conquisto um namoro só para sair do namoro. Eu conquisto um concurso só para sair do concurso. Eu passo no vestibular só para sair do curso que eu passei. Então esse mecanismo, que é uma forma de se defender contra a ansiedade, é um mecanismo que nós chamamos de anulação retroativa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações e até mais.